Jeremias, capítulo 10. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Versículo 6. O contraste apresentado pelo profeta entre Deus e as imagens de escultura poderia ser facilmente aplicado aos povos pagãos, mas foi uma dura repreensão à casa de Israel. Israel se envolveu com a cultura e os costumes religiosos das nações vizinhas, de modo que todos se tornaram estúpidos e loucos. Trocaram o Deus vivo e o Rei eterno pelos ídolos que são como um espantalho no pepinal e não podem falar. Trocaram o Criador de todas as coisas pela obra ridícula que no tempo do seu castigo virá a perecer. Somada à idolatria nacional, havia o descaso daqueles que deveriam promover o reavivamento e a reforma tão necessários, porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se acham dispersos. A liderança religiosa frouxa e insensata conduzia a nação para uma condição cada vez mais baixa, fortalecendo assim a sua perda de identidade. Todo homem se tornou estúpido, aprendendo o caminho dos gentios e praticando os costumes dos povos. Jeremias parecia ser o único a reconhecer a limitação humana, sua necessidade de correção e completa dependência de Deus. Esquecendo-se do Senhor e de sua palavra, os filhos de Israel viviam uma religião apenas nominal. Dirigindo-se aos judeus que haviam crido nele, Jesus disse: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. João capítulo 8, versículo 31. Enquanto Jeremias teve de lidar com uma geração idólatra, Jesus experimentou lidar com uma geração hipócrita. Uma de moral rebaixada, outra advogada da moral. Ambas, porém, incorreram em dois extremos, intemperança e legalismo. Mas o princípio que teria transformado essas duas gerações de Israel em filhos da luz era o mesmo. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Uma sociedade sem leis é passível de desordem e toda sorte de hediondos resultados. É do intuito de Satanás promover tamanha ruína sobre o mundo, lançando sobre a terra as sementes do engano e do desprezo pela verdade, com o mesmo afinco com que maculou terça parte dos anjos no princípio do grande conflito. Aos seus agentes humanos apontarem para a palavra de Deus como uma obra retrógrada e passível de mudanças, a autoridade e a lei de Deus são negadas e rebaixadas à condição de um mero livro de aleatória consulta. Deus não nos chamou a viver uma religião de conveniência ou de aparência. Ele nos oferece uma fé viva que é alimentada pelas Escrituras e fortalecida no crisol de nossas lutas diárias, a fim de que possamos conhecê-lo. Se não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos, muito menos tem o homem autoridade sobre a palavra do Senhor dos Exércitos. Se a lei de um rei não poupou Ester e seus conterrâneos de um dia de lutas e aflições, Ester capítulo 8, versículo 11. Se o decreto de Dario não pôde ser revogado em favor do fiel Daniel, Daniel capítulo 6, versículos 14 ao 15. Se a palavra de Herodes não pôde ser mudada diante do escabroso pedido da execução de João Batista, Mateus capítulo 14, versículo 9. O que nos faz pensar que a imutável palavra do Senhor pode ser moldada conforme os padrões deste mundo e que o mandamento que é santo, justo e bom
é passível de mudanças jamais autorizadas. Romanos capítulo 7, versículo 12, Apocalipse capítulo 22, versículos 18 ao 19. Neste tempo em que Satanás está exercendo seu poder, com suas malignas visitações mais e mais frequentes e desastrosas, o grande conflito, página 594. O maior perigo para nossa vida e para nossa família está em afastar-nos das verdades que, por sua eficácia e fidelidade de seu autor, são a nossa única salvaguarda. Aproxima-se o momento em que, pela lealdade e obediência dos filhos de Deus, estes receberão sobre si a acusação de serem a causa das calamidades finais. Quando for assinado o decreto que nos obriga a honrar um sábado ilegítimo, que nossa vida assinale o testemunho da perseverança dos santos. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Vigiemos e oremos. Bom dia, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Rosana Garcia Barros.